presidente, eu estava ali na última fileira fazendo muitas contas para saber, de fato, quanto um soldado que entra hoje na PM, depois de sancionada a lei aqui aprovada, irá ganhar em fevereiro deste ano, em fevereiro de 2012 e em dezembro e em fevereiro de Desculpe. Quanto ganhará hoje, fevereiro de 2012, quanto ganhará em fevereiro de 2013 e quanto ganhará em fevereiro de 2014. Deputada Clarissa, qual é o conceito? Se o soldado entra hoje e ganha R$ 1.100, quando a lei for sancionada, soma-se a isso o auxílio moradia, que, se salvo o erro de memória, é 107% em cima do soldo. Soma-se a isso o vale transporte, que é R$ 100 por mês. E soma-se a isso, e multiplica-se a isso por 1,13, que é 13%, ou seja, aproximadamente 11 vezes 0,915%. Hoje, depois de sancionada a lei, será isso. Em fevereiro de 2013, será tudo isso multiplicado por 1,305. O que é esse 30,5%? São as 25 parcelas restantes multiplicadas entre si por 0,915%. E, em fevereiro de 2014, multiplicar-se-á isso tudo por 1,12. O que é 1,12? É a inflação, 100% em cima da inflação de 2013, imaginando-se, como estima o Banco Central, que a inflação de 2013 seja 6%. E aí nós vamos chegar em fevereiro de 2014. Tem que ter qual é a partida. Então a partida é de 1.100. Porque senão o deputado André Correia fala num número e soma isso tudo a partir de 1.705, como esse fosse o inicial da carreira somado todas as gratificações. E inclui, como todas as gratificações, depois desses 1.750, R$ 350 de especialização, que todos teriam, porque seria um curso basicamente feito pela internet. Deputado Paulo Ramos fala em valores líquidos e nós estamos falando em valores brutos. Então, se a gente não unifica o que nós estamos dizendo, é realmente incapaz da gente se entender, porque como são muitas as gratificações e o soldo é sempre muito pequeno, há que necessidade de unificar a linguagem. Dar essas explicações, senhor presidente, eu queria dizer que muito foi dito aqui em plenário hoje sobre esse tema. Os movimentos reivindicatórios por salário sempre existiram e sempre irão existir. Demandas salariais fazem parte do processo político. No regime capitalista, os trabalhadores têm que sempre reivindicar mais salário, porque nos ensinou Karl Marx que a mais-valia expropria do trabalhador parte do seu trabalho e passa essa mais-valia para o bolso do patrão. Por isso que a classe trabalhadora tem que lutar sempre para que a sua mais-valia não seja expropriada pelo patrão.
No regime socialista, o conceito da mais-valia também existe. Só que tem que a mais-valia que é expropriada do trabalhador, em tese, seria distribuída por toda a sociedade. Então, a contradição capital-trabalho sempre existirá, porque é exatamente essa mais-valia que é o lucro do sistema. Então, essas contradições existirão. E por isso que num regime democrático, em qualquer dessas contradições, tem que ter a mesa de negociação. Porque os trabalhadores, justamente, quererão ganhar o máximo possível. Os patrões não podem abrir mão dos seus lucros. Se não houver a conciliação, há um rompimento. E se patrão e empregado sempre se conciliarem, muitas vezes também há o risco desse sobrepreço ser passado para o preço do produto e pagar o consumidor. No serviço público, o que regula isso é a carga tributária. Porque o patrão aí, o Estado, paga com os tributos que ele recolhe de toda a sociedade. Então há que ter ponderação e cada um defender o seu ponto de vista. O Estado vai sempre dizer que falta recursos, que ele está no limite prudencial dos gastos de pessoal, etc, etc. Mas não é verdade. O senhor presidiu a comissão de orçamento e há folga mais de 10 pontos percentuais para se chegar ao limite prudencial. O senhor sabe que o orçamento do Estado gira na casa de 64 bilhões de reais, envolvendo aí, evidentemente, os 3 poderes. Então a questão é de você priorizar os recursos existentes. E aí o Estado tem grandes contradições, muitas contradições. Porque quando se trata de educação, o que o Estado sempre coloca, a massa de professores é imensa. Qualquer real impacta significativamente a folha. É verdade? Claro, isso é matemática. Se multiplicar um pequeno número por um grande número, ele também se torna um grande número. Mas será que a educação não deve ser a prioridade das prioridades? Na saúde, o quadro de pessoal da saúde inexiste. O servidor público da saúde não tem plano de cargo, salário, não tem nada. É o segmento do Estado que recebe um maltrato constante. E aí, para a saúde, se prioriza as organizações sociais. E o senhor Arthur César Filho desponta já como pole position nos contratos do Estado com organização social. Na segurança pública, tão conclamada por todos nós, pela sua essência da liberdade de ir e vir e segurança ao cidadão, já se gasta na ordem de 6 bilhões de reais por ano. Quando você entra dentro desse contrato, desponta os contratos de leasing da Júlio Simões, em valores também altíssimos. Então, eu pergunto, será que a economicidade da alocação de recursos está realmente boa? Na saúde, eu vivo aqui questionando que a compra de medicamentos são sempre superfaturados, porque não se compra no atacado, no sistema de registro de preço, o medicamento hospitalar, onde o captopril custa 1 centavo e se paga muitas vezes pelo captopril 10 centavos. Então, diante disso, não dá para se ter mais economicidade
nas despesas públicas? Será de fato que a Nissan deveria receber incentivos fiscais na ordem de quase 5 bilhões de reais? Quando no dia de hoje chega essa casa, a necessidade do Fundo do Rio Previdência vender ativos econômicos para botar no caixa até 4,5 bilhões de reais, número parecido com o incentivo fiscal da Nissan. Então, todas essas questões secam muito o discurso do governo do Estado de dizer que o limite máximo possível é esse, que esse esforço é de 1,2 bilhões de reais em relação às categorias dos trabalhadores da segurança pública, quando nós sabemos que 1 bilhão é um esforço acumulado de 3 anos que vem da lei de 2010. Então me perguntava o jornalista, qual o impacto disso na folha? Impacto novo, no máximo, deputada Clarissa Garotinho, vai atingir 200 milhões de reais. Este número é significativo, enquanto dinheiro é. Nunca nenhum de nós na vida verá 200 milhões de reais. Mas, sob o ponto de vista do impacto na despesa de pessoal, isso representa dividir 200 milhões de reais por 15, né? Porque o caso de salário mínimo, por 15 não, por 13, mas isso vai representar no fundo aí 20 milhões de reais mês, o que não é nada chocante, tendo em vista outras mensagens que essa casa já administrou. Por isso que a mesa de negociação, a democracia, a abertura política, dá mais transparência e faz o processo avançar. E estou falando isso tudo porque hoje eu convido aos senhores parlamentares a lerem o valor econômico de hoje. No valor econômico tem uma matéria que é com o Prisco, o líder, Prisco, não é Pisco não, é Prisco, o líder do movimento na Bahia, o líder sindical do movimento da Bahia. E ele diz o seguinte, em 2000, vou terminar, senhor presidente, em 2000 e... esqueci o ano, 2008, no governo César Borges, a Polícia Militar da Bahia fez uma greve. Em 4 anos atrás, fez uma greve. O DEM, antigo PFL, era o poder César Borges na Bahia. A Polícia Militar tirou uma greve. Greve ruidosa, me parece que teve até morte. E o que o Prisco diz? Eu estava nessa greve. Naquela época ele ainda tinha farda. Sabe quem sustentou essa greve por trás? O então deputado federal e sindicalista Jacques Wagner. E o segundo, nada mais, nada menos do que o presidente da Petrobras, o Gabrielli. Esses mesmos que hoje trataram os trabalhadores da segurança da Bahia a chicote. Isto não é uma grande contradição? Está no valor econômico e na boca do líder geral do movimento na Bahia. Eu acho que mereceria que o governador da Bahia e o presidente da Petrobras viesse a público se explicarem. Porque se eles suscitaram a greve, a insurreição, a fazer greve a quem hoje eles dizem que a Constituição não permite, como é que eles fizeram isso? Um com mandato de deputado federal e outro, à época, salvo o erro de memória, talvez já fosse até diretor ou presidente da Petrobras, não sei se era ele ou era outro, mas já era do esquema de poder do presidente Lula, que mandava à época. Então essas constatações também precisam ser ditas
para que a população tenha clareza do que está acontecendo. E uma das grandes catástrofes nesse país é o PT no poder. Vide agora na Bahia, vide os escândalos dos ministros demitidos por suspeição de corrupção no governo Dilma, e pasme Vossa Excelência, em recente pesquisa, no estado do Rio de Janeiro, as 3 prefeituras mais rejeitadas pela população são do PT: a de Maricá, a de Belfor Roxo e a de Petrópolis. Muito obrigado, senhor presidente.